muitas vezes essas pessoas acabam se endividando. Né? Elas não só perdem o dinheiro que elas têm, mas elas acabam muitas vezes com uma dívida. Então, por que você não... Você quer se associar, você quer fazer parte do empreendedorismo? Associe-se a empresas que já estão no mercado, que já têm resultado, que já têm CEOs aí que foram formados nas melhores universidades do mundo. Né? Então, se você pegar, por exemplo, você prefere pegar o seu dinheiro e começar um negócio por um motivo errado, né? E colocar todo o seu dinheiro nisso, a sua energia nisso, ou você pega, por que você não pega esse dinheiro e vai e distribui entre 2, 3 empresas que, por exemplo, na Vale, que você tem aí uma empresa de mineração, né, consolidada de quantas décadas tem a Vale, né, a Petrobras, que já passou por percalços, mas está aí, né, pujante, gerando lucro. Então, você tem governança, você tem transparência das informações e você não precisa atuar diretamente. Então, é uma forma de você participar do mundo do empreendedorismo, mas investindo em empresas que têm um potencial de crescimento gigante e você ainda recebe um pedaço do lucro delas. Porque para montar uma empresa, você não precisa apenas ter paixão ou um motivo errado, assim como você falou. Você precisa se cercar de pessoas. Você conseguiria montar o meio dividendo só você? Nunca, não. Então, e assim são todas as empresas, né? E existe aí um outro livro, vou falando de livros novamente, um livro que também mudou muito a minha visão desse mundo de empreendedorismo, que chama O Mito do Empreendedor. Sim. Ele eu não me lembro o nome do autor agora, mas ele também é uma leitura muito gostosa, muito fácil de ser feita. Ele vai brincando ali que ele foi visitar uma mulher, né, que ela tinha uma casa de tortas. E a torta dela era considerada a melhor torta do mundo. Ele foi encontrá-la, ela estava em desespero. Ela falou que já não aguentava nem mais sentir o cheiro das suas tortas. Que todo mundo adorava as tortas dela, falava que ela tinha que começar a vender as tortas. E aí ela fala, e aí ela começou o negócio. Ela fala, a última coisa que eu faço hoje é torta. Porque eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que cuidar de compras, eu tenho que cuidar de funcionário. Então, assim, a última coisa que ela faz é ir para a cozinha fazer a torta. Né? Então, trouxe o objetivo todo, né? Mas é esse o motivo, né? Você não empreende para fazer o que você gosta tecnicamente. Muitas vezes você vai ter que contratar alguém para fazer aquilo que você gosta, para se dedicar a várias outras coisas dentro do seu negócio, que são coisas muitas vezes que você não gosta, que você nem está preparado, que você vai ter que buscar preparação. E muitas vezes nem é o melhor que vai se perpetuar no mercado. Vamos pegar um exemplo banal, como um hambúrguer. Por exemplo, você vai numa hamburgueria, tem um hambúrguer top, a melhor carne, o melhor pão, os melhores ingredientes, os melhores molhos, coloca ele aqui, vendo uma pessoa, eu vendo o Wendel. Eu ponho o Wendel gosta de hambúrguer? Adoro. Então, a gente vende aí, ele pega a melhor hamburgueria aqui da cidade, coloca um hambúrguer aqui, você dá uma mordida. Você vai saber qual hambúrguer que é? Se eu pego um Big Mac e coloco aqui, você vai saber que é o Big Mac. Sim. E é isso. E o Big Mac é o melhor? Não é. Não. Só que ele é o mais conhecido. Sim, é o top of mind. E ele te entrega uma coisa, que é previsibilidade. Exato. Você sabe em quanto tempo você vai comer, o gosto que vai ter, quanto você vai gastar, né? O jingle é a receita do hambúrguer. Exato, a procedência de onde vem. Então, assim, você tem uma previsibilidade. Padrão, né? Os padrões. Exato. Então, você tem uma previsibilidade. Você sabe o que você vai encontrar ali, né? E ele se vende claramente como o fast food e pronto. Assim, não é o melhor, não é a carne mais mais terra, nutritivo. Não. E falando desta hamburgueria especificamente, o olhar de ver, nem todo mundo come hambúrguer mais. O que eu vou ter? Saladinha, coisas leves, que é o que eles fizeram. Adaptação, né? Exatamente. Eu acho que mercado é isso. Né? Quando a gente olha para o empreendedorismo, é isso. Muitas vezes a gente ouve todo dia profissionais da nossa área dizendo assim, nossa, daqui a pouco as agências vão fechar todas porque a inteligência artificial vai roubar totalmente o cargo dos criativos, dos redatores, das produtoras. E o que a gente responde é o seguinte, sim, vai, daqueles que não aprenderam a usar da melhor forma a inteligência criativa. Mas não é de quem trabalha com isso, é de quem não levantou para fazer o que era necessário na hora certa. É isso. Né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, né? A gente
olhar de frente para aquilo e não assim, o que eu ganho com isso, mas onde eu posso contribuir com isso. E se reinventar, né? Que volta aquela história lá, né? Então, assim, como que eu uso isso a meu favor e não contra mim, né? Exatamente. Vai estar na descrição do vídeo, que na parte superior da tela aparece também um podcast ao vivo que a gente gravou. Lá no Festinha a gente falou sobre a comunicação mudou e você também. Isso. E a gente falou muito sobre esses pontos de inflexão, que é até um livro do Flávio Augusto, né? Muito bom também. Que ele conta que tiveram muitos momentos de ruptura na sociedade. Nas pinturas, quando surgiram os fotógrafos quando surgiu o computador quando surgiu a inteligência artificial. Acabaram empregos? Podem ter acabado, mas muitos outros saíram. Muitos outros surgiram. E dentro dessas oportunidades, muitas empresas surgem. Muitas fecham, algumas se perpetuam, mas quem consegue ter uma mentalidade correta para empreender e investir corretamente, consegue trilhar um caminho de vitória. Né? Acho que, só concluindo essa pergunta que se levantou, eu acho que é importante que muita gente fala sobre isso, e quem está dentro do mercado é que sabe realmente a resposta. Bancos digitais, que não tem um gerente disponível para atender, uma porta para adentrar, aplicações de renda fixa, que foi o que você citou. Algum risco nesses bancos digitais? Se sim, quais? Ou onde olhar com mais cuidado? Então, todos os bancos, hoje, eles são digitais, né? Eu mesmo não vou a uma agência bancária há muito tempo, né? Então, mas aqueles que não possuem nenhum tipo de agência, né? Hoje, o que acontece? Se você vai investir em um produto financeiro, o governo existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito. Certo. Sim. Se você fizer qualquer investimento até R$250 mil, mesmo que essa instituição venha a quebrar, o seu recurso até R$250 mil ele está garantido. Que legal. Então, você recebe o dinheiro mesmo que o banco quebre. Sim. Você tem um fundo que vai te restituir até R$250 mil. Sim. Então, é claro, quem vai te remunerar mais? Aquelas instituições que têm maior dificuldade em captar recurso. Uhum. Então, se você pegar os bancos tradicionais, eles têm muitos correntistas que fazem aplicações lá dentro dos seus... às vezes, tem mais gente querendo aplicar do que volume de dinheiro que ele precisa para emprestar para quem está precisando, né? Então, ele paga o quê? Ele paga uma taxa menor. Por quê? Eu tenho excesso de oferta aqui para mim. Quando eu quiser, né? Então, eu tenho quem me oferte. Agora, um lugar, por exemplo, onde você não costuma ter uma conta, que você não costuma movimentar, então ele tem maior dificuldade em atrair esse dinheiro para ele. Sim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar uma taxa maior. O próprio PagBank, né? Sim. Ele paga uma taxa, o CDB, que acho que é o mais comum que as pessoas usam. Isso. Eles pagam muito a mais do que a gente vê em outras fintechs ou bancos tradicionais. O Nubank hoje ele tem uma taxa de 100% para curtíssimo prazo, né? Você põe hoje e resgata amanhã, então assim... isso é uma coisa importante, que daqui a pouco eu acho que é importante a gente falar, que é essa questão do prazo de resgate, porque existe uma armadilha na renda fixa, que a gente precisa falar dela, mas, por exemplo, tem instituições que você nem precisa ser correntista. Por exemplo, a Pernambucanas, ela tem a sua própria financeira, onde ela financia os seus compradores, os seus clientes, né? Então, ela tem uma financeira e ela capta dinheiro no mercado. E você não tem uma conta na Pernambucana, você não tem uma conta corrente, uma conta digital dela hoje, né? Então, assim, existem outras alternativas que não são só bancos. Entendi. Existem outras instituições financeiras também que necessitam de dinheiro e que muitas vezes você não vai ser nenhum correntista dela, né? Então, você tem essas alternativas dentro das plataformas aí, das corretoras, você tem várias alternativas. Mas aí é onde a gente já entra nessa questão da armadilha. Por quê? Muitas dessas instituições também, ela vai te remunerar mais, mas ela não pode fazer, ela tem que ter uma previsibilidade do que ela vai ter. Como ela tem dificuldade em trazer, então ela tem muitas vezes que ter uma previsibilidade do que vai ter no caixa dela. Entendi. Então ela tende a travar o seu dinheiro por um tempo maior. Ela te remunera mais, mas ela trava o seu dinheiro. Você não pode resgatar a qualquer momento. Então, muitas delas têm datas específicas de vencimento, e pode ser de 2 anos ou mais até, né?
e algumas delas não te permitem fazer um saque antecipado, um resgate antecipado do seu investimento. Por isso é muito importante você ficar atento a essa condição antes de contratar. Não contrate só pela rentabilidade. Exatamente. Contrate também verificando a possibilidade, se você está disposto a ficar dentro daquele investimento por todo aquele período, aí tudo bem, vá lá, contrate, tem a melhor rentabilidade, uma instituição ok, você está garantido pelo fundo garantidor de crédito, mas você vai estar travado durante aquele tempo, e aí você precisa ter ciência disso. E isso que você está falando, quando a gente não tem o conhecimento, isso assusta, porque eu fiz um teste num banco digital, né, com um investimento que não era alto, mas eu fiz um teste numa caixinha, que eles chamam de caixinhas, né, para você guardar. E daí, no momento em que eu pus na caixinha, o dinheiro desaparece. Você não visualiza mais aquilo. Então, você procura, cadê? Onde está? Meu Deus, cadê? Ele deixa de aparecer para você e ele volta a aparecer para você na data da programação daquele crédito, de volta com todo o rendimento que ele tem, na data combinada. Então, quer dizer, nem que você queira ou precise ou tenha interesse ou desista, acabou. Durante aquele período ele vai sair do ar, a caixinha inexiste e daí a caixinha volta. Então acho que isso que você falou, planejar corretamente quando você vai precisar e o que, né? E o quanto, né? Sim. Você vai deixar. Exato. Porque às vezes pulverizar isso faz mais sentido, né? Sim. E você diversifica o risco também, né? Sim. E você pode contratar mais de um tipo. Por exemplo, o dólar subiu muito esse ano, então se você tem uma aplicação atrelada a dólar, você vai ter um tipo de rentabilidade. Sim. Se você tiver atrelado à inflação, você vai ter um outro tipo de rentabilidade, né? Então, os prazos em que isso acontece. Então, a renda fixa também é um mar... tudo precisa estudo, né? Sim. E bom, se você... Muitas vezes você tem que estudar para fazer a sua vida funcionar, finanças não é diferente. Sim. Você tem que estudar antes para tomar as melhores decisões. Ovos em várias cestas, não é mesmo? Exatamente. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E antes de passar sobre os dividendos, qual é a tal armadilha da renda fixa? Essa de você não poder resgatar a qualquer momento. Então, você não pode, você tem que estar muito atento para você não cair nessa armadilha de buscar a maior rentabilidade e esquecer esse outro ponto. Porque muitas vezes você vai, é a melhor rentabilidade, achei um que paga o maior percentual do CDI aqui para mim. Você vai lá e contrata, não leu, você está travado lá. Então, vamos supor, você está contratando uma aplicação que ela está atrelada ao dólar. Vamos supor que aconteça alguma coisa e o dólar começa a despencar. E você quer mudar aquela rentabilidade porque ela já não é tão interessante. E a taxa não é pré-fixada. Ela é pré-fixada em dólar. Sim. Então, ela é pré-fixada, mas o indicador ao qual ela está atrelada é o dólar. Então, ela não é um valor fixo, é 10% ao mês. Sim. Né? Então, muitas delas, você tem um fator geralmente fixo e um que é inconstante, que é atrelado a algum tipo de índice. Né? Então, se ele está atrelado ao dólar e o dólar começa a cair e você quer sacar, você não consegue. Dá nem pra sacar. Entendeu? Por isso é importante você deixar a longo tempo, porque vão haver as oscilações, né? Vai subir, vai descer, daí equivale, daí sobe. O importante de diversificar e de você também estar atento ao que você está contratando. Para você saber se você está disposto a ficar ali dentro durante todo aquele período. Sim. Ou se acontecer alguma coisa, você vai querer sair antes. Sim. Aí você pode estar impedido de fazer isso. Perfeito. E a gente fala muito sobre perfis de investimento, né? Eu particularmente sempre ouvi isso. E talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo, eles não têm tanto conhecimento. Como saber? Como eu posso saber qual é o meu perfil de investimento? O seu perfil investidor. Todas as instituições, seja banco, seja corretora, quando você cria a sua conta de investimento, ela vai te fazer um questionário. Então, ela vai te perguntar várias coisas. Você aplicou... Em que você já aplica? Em que você já aplicou? Poupança, renda fixa, ações, derivativos. E aí, com essas perguntas que ela vai fazendo, ela traça o seu perfil de investidor. O quanto você conhece de investimento e o quanto você tem apetite a risco. Uma das perguntas que é muito clássica nesse questionário é: se acontecer uma queda de mercado e você perdeu uma parte do seu dinheiro ali, você
que você faria? Você sacaria tudo ou você manteria seu investimento sabendo que isso pode se recuperar lá na frente, né? Então, tudo isso vai montando o seu perfil. Então, de tanto o quanto você conhece sobre investimento e também o quanto de risco você tem apetite, né? Quanto risco você está disposto a correr. Né? Porque quanto maior o risco, maior o potencial de retorno você tem. Sim. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!